Meus queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui fazendo este vídeo para indicar um livro para quem aí é os amantes da leitura e pessoas que estão aí lutando para um bom preparo ministerial, um bom desempenho para servir a igreja do Senhor, pregadores e pregadoras da palavra do Senhor. E eu quero indicar um livro que foi um marco para a minha vida. Esse livro é um livro escrito pelo pastor Charles Spurgeon, não é da nossa época, né? Mas conhecido como o Príncipe dos Pregadores. Esse livro tem como título Lições aos Meus Alunos. Esse livro vai tratar sobre homilética e teologia pastoral. Charles Spurgeon vai abordar aqui vários assuntos nesse livro, meus amados, que é extraordinário. Desde a ética do pregador na questão do púlpito, quanto à transmissão da mensagem, ele aborda isso com tanta maestria e um cuidado e um zelo pastoral nos seus ensinamentos, que isso impacta a vida de cada um que tem contato com esse livro. Não é um livro só, são 3 livros, eu tenho apenas 2. Eu tenho o volume 1 e tenho o volume 3. Eu não tenho o volume 2, eu não consegui adquirir ainda, não é por causa que falta, mas é por causa de condições da gente, que a gente não tem tantas condições para estar adquirindo assim, né? Só que são livros baratos. Esse livro entre 18, o volume 3 eu paguei R$18. São livros baratinhos, mas que tem um conteúdo tremendo, tremendo. Para quem tem assim esta visão de um preparo para poder desenvolver o ministério de uma melhor forma, eu indico de uma forma amorosa esse livro, com um sentimento de que realmente ele vai te causar um impacto positivo na sua vida. Ele, no capítulo de número 1, ele aborda o tema o Espírito Santo em relação ao nosso ministério. Ele aborda essa questão da necessidade do Espírito Santo, não só da questão do preparo formal, do preparo teológico do pregador, só que a questão, começando por aí da necessidade do Espírito Santo como a estaca de sustento do ministério do pregador, ele começa destacando essa necessidade, essa importância do Espírito Santo na vida do ministro. Em segundo lugar, no segundo capítulo, ele aborda a necessidade do progresso ministerial. Não de ser um ministério estático, mas o ministério do pregador, do comunicador da palavra do Senhor, ele deve ser um ministério que sempre está em desenvolvimento. Ele não seja aquele ministério estático. Ou seja, o pregador chega em um nível que ele olha para si próprio e diz assim, não, eu cheguei no máximo e aqui tá bom, eu tô excelente, não preciso desenvolver mais. Esse é mais o ministério da procrastinação, aquele ministério preguiçoso, né? E a gente sempre, como responsável de ministros da palavra do Senhor, temos de estar buscando o crescimento, o desenvolvimento. Por quê? A gente não se torna aquele pregador que sempre fala do mesmo, mas é o pregador que sempre está conduzindo o rebanho do Senhor aos melhores pastos, às águas tranquilas. O pregador que tem, sempre que assume a sua oportunidade, ele tem uma substância, ele tem um alimento, ele tem um pão para servir para a igreja de Cristo. Então, ele fala no segundo capítulo a necessidade do progresso ministerial. Terceiro capítulo, ele aborda a necessidade da decisão pela verdade. Ou seja, aquele pregador que prega e prega decidido, convicto
de que a palavra que ele prega primeiro é uma verdade para ele. Ele não prega algo que para ele próprio ele fica indeciso quanto à veracidade daquela mensagem. E em quinto lugar, ele prega sobre a pregação ao ar livre, pregação ao ar livre. E ele trata no capítulo de número 5 sobre esse mesmo tema, a pregação ao ar livre, e no capítulo 6 sobre a postura e atitude e gestos do pregador. Olha, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, disciplinador e educacional para a nossa vida ministerial. Por quê? Já viu o pregador que tem vários tiques? Aquele pregador que só prega batendo a asa, pregador que às vezes ele prega andando para lá e para cá com muita velocidade no púlpito, que quem está, o seu auditório fica até tonto para tentar acompanhar esse pregador. Tem pregador que ele bate no púlpito com muita veemência. Tem pregador que ele se extravaga nos seus pulos, nos seus gestos e até trejeitos, que tem pregador que imita trejeitos do movimento, de um movimento aí que não me cabe dizer aqui. No capítulo 7 ele vai tratar sobre a postura, atitudes e gestos, a segunda abordagem sobre esse mesmo assunto. Capítulo 8 ele aborda fervor, a sua deformação e sua preservação. Capítulo 9 ele aborda o tema cego de um olho e surdo de um ouvido. Se você ler, você vai me fazer um vídeo me falando para mim sobre esse capítulo de número 9. Cego de um olho e surdo de um ouvido. Isso marcou a minha vida. E ele aborda aqui, eu vou dar só aqui um spoiler pouco, sobre a questão de todo pregador ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Eu vou dar um spoiler a mais. Ter coisas que você vê e não viu, e você ouve e não ouviu. Então, a importância de ser cego de um olho e surdo de um ouvido. Isso, claro que no sentido figurativo, né? Capítulo 10 e o último capítulo, ele vai falar sobre a conversão como nosso objetivo. Ou seja, o pregador sempre pregar uma mensagem que não seja aquela mensagem estática, ou se não aquela mensagem que eu, particularmente, digo que é a mensagem salada, que é aquela mensagem que o pregador começa falando sobre graça e termina falando sobre, deixa eu pensar aqui um assunto, sobre as tranças de Sansão, e também sobre os presentes que Geazi recebeu de Naamã. É um pregador que mistura a mensagem dele, e quando ele termina você não sabe o que ele quis pregar, qual que foi a lição que ele está trazendo com aquela mensagem, ou seja, a mensagem daquela pregação. Você não sabe. Então, assim, esse livro, volume 1, 2 e 3, eu recomendo, sem sombras de dúvida, como uma excelente obra a cada um que deseja um desenvolvimento do ministério, ter um progresso na sua área preparativa, como a pessoa do pregador, o seu ministério de pregação, o seu ministério pastoral. Então, eu indico esse livro para você, e se você adquirir, esse vídeo alcançar alguém que adquirir esse livro, deixa aí nos comentários se você deseja, se você achou interessante, se esse conteúdo que eu estou transmitindo por esse vídeo é um conteúdo relevante, que contribuiu de alguma forma para a sua vida, e porque isso eu creio que vai incentivar a gente a estar produzindo mais vídeos concernente a esse. Eu quero terminar esse vídeo externando sobre a sua vida a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, que ela seja sobre a sua vida, sua família e sobre o seu lar, em nome de Jesus.